Receber uma herança inesperada pode parecer um golpe de sorte para muitos, mas no meu caso foi o começo de uma descida lenta e sufocante rumo ao desconhecido. Tudo começou quando recebi uma carta de um cartório no interior da Virgínia informando que eu era o último herdeiro vivo da família Sutherland, um sobrenome que nunca ouvi antes e que tampouco fazia parte da minha árvore genealógica conhecida. Intrigado e cético, viajei até a pequena cidade de Marydale, onde uma advogada local me entregou a chave de uma antiga mansão vitoriana e um mapa desenhado à mão. O imóvel estava isolado, cercado por bosques densos e completamente ausente do GPS. Segundo os registros, ela estava desocupada desde 1983. A mulher, ao me passar os documentos, hesitou por um instante e sussurrou: "O senhor deve decidir se quer mesmo entrar lá. Os antigos moradores sumiram." Aquilo ficou ecoando em minha mente enquanto eu dirigia por uma estrada de terra esquecida pelo tempo, em meio a uma neblina que parecia colada ao chão. Ao cruzar o portão de ferro, coberto por trepadeiras, o silêncio se tornou absoluto. Nenhum encanto de pássaro, nenhum vento nas folhas. A mansão dos Sutherland se ergueu diante de mim como uma ossada de pedra. Janelas escancaradas como órbitas vazias, telhado parcialmente desmoronado, era subindo pelas paredes como veias petrificadas. Estacionei o carro e, por instinto, caminhei até os fundos da casa. Foi ali que vi pela primeira vez as lápides. 11 ao todo, antigas, cobertas de musgo, algumas quebradas. Os nomes esculpidos não batiam com os Sutherland. Eram da família Gardley, datas do século XIX. Uma das lápides estava levemente deslocada, como se algo a tivesse sido movido ali recentemente. Ao me aproximar, notei que a terra ao redor estava revolvida, como se alguém tivesse cavado e tampado de novo. Um calafrio percorreu minha espinha. A chave da mansão estava fria no meu bolso, e por algum motivo que não sei explicar, meus dedos começaram a tremer quando a retirei. Dei a volta até a entrada principal. A porta estava pesada, mas cedeu com um rangido profundo, revelando um saguão mergulhado na penumbra. O cheiro de mofo e madeira molhada era quase sólido. A primeira coisa que vi foi um espelho empoeirado. Na parede oposta e no reflexo, juro por tudo, vi uma silhueta que não era a minha. Virei-me imediatamente, mas não havia ninguém. Apenas uma cadeira de balanço ainda oscilando, como se alguém tivesse se levantado segundos antes. A casa parecia congelada no tempo. As paredes eram decoradas com quadros emoldurados de pessoas que me encaravam com expressões sérias demais, para serem apenas retratos. No chão, uma carta caída. Peguei-a. Estava endereçada a Marshall E. Sutherland, com data de 1962, e escrita à mão. A tinta havia escorrido, mas consegui ler um trecho. "Se você insistir em manter os restos aqui, não reclame quando eles voltarem." O que aquilo queria dizer? Restos? Voltarem? Continuei explorando com cautela. Ao passar pela sala de jantar, percebi que a mesa ainda estava posta. Talheres de prata, pratos de porcelana e copos com marcas de dedos. Como se o jantar tivesse sido interrompido no meio e todos tivessem simplesmente desaparecido. Senti o ar ficar mais denso e, quando olhei para o chão, notei pegadas pequenas, como de criança, marcadas no pó. Pegadas que levavam até o porão e paravam bem na porta trancada com uma corrente enferrujada. Peguei o celular para filmar, mas ele desligou sozinho, com a bateria ainda em 78%. Aquilo não era normal, e ainda era só o começo. Eu sabia que se abrisse aquela porta, não haveria como voltar atrás. Fiquei alguns segundos diante da porta do porão, hipnotizado pelas pegadas no pó. Eram marcas pequenas, descalças, perfeitamente formadas, como se uma criança as tivesse deixado ali há poucas horas.
mas aquela casa estava abandonada havia mais de 40 anos. Respirei fundo, sacando do bolso a chave enferrujada que a advogada havia me entregue, na esperança de que servisse também para o cadeado do porão. Não servia. Mas ao lado da porta havia um armário embutido na parede, antigo, com a pintura descascando em placas grossas. Abri por curiosidade. E lá dentro, no fundo, pendurado num prego, estava um molho de chaves coberto por uma camada viscosa de poeira e teia. Peguei-o enojado e experimentei uma por uma até ouvir o clique metálico. A corrente caiu no chão como uma cobra morta. Abri a porta e um bafo morno e úmido me envolveu, trazendo consigo o cheiro agridoce de madeira podre, terra úmida e algo mais. Algo parecido com sangue antigo. Desci devagar, com o celular em uma mão como lanterna, já que a luz da casa não funcionava em nenhum cômodo, apesar de o relógio de parede na sala ainda marcar 11h52, com um tic-tac insistente. Os degraus do porão gemiam, como se estivessem se esforçando para me sustentar. E quando pisei no chão de concreto, ouvi algo estalando sob meus pés. Apontando a luz, vi dezenas de potes de vidro espalhados pelo chão, alguns quebrados, outros ainda lacrados com etiquetas ilegíveis. Em uma das prateleiras, uma velha lanterna a óleo, uma boneca sem cabeça e um álbum de fotografias. Peguei o álbum e comecei a folhear. As fotos mostravam a família Sutherland reunida na varanda, sorrindo. Havia um homem de bigode espesso. Marshall. Uma mulher pálida com expressão triste. Agnes. E duas crianças. Um menino de terno claro e uma menina de vestido de crochê. Em algumas fotos, apareciam juntos diante da lareira. Em outras, nos fundos da casa, bem em frente às lápides dos Gardley. Mas em uma das últimas fotos, a mais desgastada de todas, os quatro estavam de mãos dadas diante do que parecia ser uma cova rasa ainda aberta. A legenda escrita a lápis dizia: "Eles aceitaram ficar." Soltei o álbum. Ele caiu com um baque surdo, levantando uma nuvem de poeira. De repente ouvi passos. Acima de mim, leves, arrastados, quase infantis. Saí do porão com o coração aos pulos, subindo os degraus 2 por 2, e quando atravessei a porta e a fechei atrás de mim, vi que a poeira da sala agora estava completamente mexida, como se alguém tivesse corrido por ali. As pegadas infantis não estavam mais paradas. Elas iam até o centro da sala e dali seguiam para a escada que levava ao segundo andar. Fiquei imóvel, ouvindo. E então, lá do alto, algo caiu. Um som seco, um baque de madeira contra madeira. Como se uma porta tivesse sido batida. Não havia vento e eu estava sozinho. Ao menos era o que eu acreditava. Decidi subir contra todos os instintos que me gritavam para fugir. Cada degrau rangia como um grito contido. As paredes do corredor superior estavam cobertas por retratos em preto e branco. Mas o detalhe perturbador era que os olhos dos retratados pareciam riscados com algum objeto afiado, como se alguém os tivesse arrancado das molduras. E no final do corredor, uma porta entreaberta. Dentro, um quarto infantil. Cama de ferro com colchas desbotadas, uma estante de brinquedos antigos e um cavalinho de madeira. O mesmo cavalinho que aparecia nas fotos do álbum. Mas o que mais me perturbou foi ver que no chão, ao lado do cavalinho, havia uma folha de papel amarelado. Uma carta. Escrita à mão, dizia: "Eles nunca foram embora, estão só esperando alguém abrir a porta certa." Ao terminar de ler, ouvi a porta do porão bater lá embaixo, sozinha, trancando-se novamente, e com isso percebi que aquela casa não estava vazia. Ela estava apenas adormecida, e agora havia acordado. O som da porta do porão se fechando sozinho ecoou pela casa como uma sentença, selando não apenas a escuridão lá embaixo, mas também a certeza de que eu havia cruzado um limite invisível. Algo dentro daquela mansão parecia agora atento,
A minha presença, como se o próprio casarão respirasse, murmurando nas frestas das janelas, vibrando sob o piso gasto. Recuei do quarto infantil com a carta ainda em mãos, observando cada canto do corredor, como se esperasse ver algo se mover. Mas por um instante vi uma sombra, pequena, correndo do quarto à minha frente em direção ao final do corredor. Girei o celular rapidamente, mas a luz da lanterna já não era suficiente. Estava mais fraca, piscando, mesmo com carga cheia. Ao entrar no quarto de itens, onde a sombra havia saído, fui imediatamente atingido por um cheiro adocicado e forte, uma mistura de perfume antigo, mofo e algo semelhante à vela derretida. Era um quarto de casal. A cama ainda feita com uma colcha bordada em azul e branco. Sobre o criado mudo, uma escova com fios de cabelo presos entre as cerdas, uma bíblia gasta e uma fotografia em preto e branco que mostrava Agnes, a mulher da casa, com os olhos voltados para baixo, como se soubesse que algo terrível a espreitava. Ao lado da cama, uma cadeira de balanço, e ela se movia, lentamente, sem vento, sem explicação. Me aproximei da cômoda e abri a primeira gaveta, encontrando cartas e documentos antigos, receitas médicas, recortes de jornal, anotações, com caligrafia trêmula. Um dos papéis me chamou a atenção. Era uma receita datada de 1982, prescrita para Agnes, com um diagnóstico à mão: delírios visuais persistentes, comportamento ritualístico e apego extremo ao lar. Ela havia sido medicada, mas o que exatamente ela via? Fechei a gaveta com pressa quando ouvi um sussurro vindo do corredor. Alguém dizia algo incompreensível, algo baixo, contínuo. Saí do quarto devagar e percebi que o som vinha do sótão. A escada de madeira estreita estava entreaberta e uma corrente de ar quente descia dela. Subi lentamente, sentindo cada degrau ranger sob meu peso, e ao chegar no topo, me vi diante de um cenário congelado no tempo. Roupas de caça penduradas, baús abertos com cartas espalhadas e, no canto mais afastado, uma velha cadeira com encosto alto voltada para a parede. A cadeira girou sozinha, como se convidasse. Não havia ninguém nela, mas ao lado, no chão, havia um livro aberto, uma espécie de diário. Sentei-me no chão em frente a ele com as mãos trêmulas e comecei a ler as páginas escritas com letra fina e apressada. Era de Marshall E. Sutherland. O diário detalhava o comportamento cada vez mais estranho da esposa, Agnes, após uma série de visitas noturnas que ela dizia receber no quarto. Marshall escrevia sobre sombras que se moviam sozinhas, sussurros vindos das paredes e o medo constante de que as crianças estivessem vendo as mesmas coisas. Agnes enterrou algo no jardim, dizia um trecho. Diz que é para manter os visitantes longe, mas agora eles entraram. Mais adiante, em uma das últimas páginas, um trecho perturbador. Hoje ouvi meu nome vindo debaixo da casa. Não era a voz da Agnes, era a voz da minha mãe, morta há 20 anos. Deixei o diário cair no chão e, ao fazer isso, percebi que atrás de mim havia um armário entreaberto. O ar ao redor dele estava mais frio e da fresta vinha um som que parecia respiração. Abri lentamente. Lá dentro, nada além de casacos e uma pequena caixa de madeira entalhada. Peguei-a, levei comigo até a cadeira e abri com cuidado. Dentro havia um medalhão, um punhado de terra seca e uma foto rasgada onde só restava metade do rosto de uma das crianças. Fechei a caixa e, nesse exato instante, todas as lâmpadas do sótão, mesmo sem energia, piscaram de uma só vez. O soalho estremeceu e eu ouvi uma voz infantil bem ao meu lado dizendo bem claramente: "Não era para você ter aberto." Virei o rosto rapidamente. Nada, apenas o silêncio. Mas quando olhei para minha mão, vi que o medalhão já não estava. Mas lá,
e o som de passos leves correndo pelo corredor de baixo voltou a me guiar para o que quer que estivesse me esperando agora no andar térreo. Desci do sótão com as pernas bambas, ainda sentindo o peso daquela voz infantil sussurrando ao meu lado, mesmo que o sótão estivesse vazio, mesmo que, racionalmente, eu soubesse que aquilo não poderia ter acontecido, que a luz piscando, os passos correndo e o medalhão desaparecendo da minha mão eram apenas coincidências, impressões causadas pelo medo. Mas algo dentro de mim já sabia que não havia coincidência alguma naquela casa, que tudo ali seguia um propósito sombrio e premeditado, que cada cômodo era um palco de memória viva e cada objeto um elo entre o passado e aquilo que insistia em permanecer. Quando cheguei de volta ao térreo, o relógio de parede continuava marcando 11h52. Mesmo que horas já tivessem se passado e o ar estava mais pesado, como se o ambiente tivesse acumulado uma tensão invisível. A sala de estar, que antes estava mergulhada em silêncio, agora parecia sussurrar. O som vindo das frestas das janelas, das rachaduras no teto, dos próprios móveis envelhecidos que rangiam sozinhos. Ao lado do sofá vitoriano, que ainda mantinha sua dignidade apesar do mofo e do tempo, havia uma pequena mesa com cartas abertas e fotografias emolduradas. Uma das fotos chamou minha atenção. Mostrava os 2 filhos da família. A menina, de vestido claro, e o menino de olhar distante, parados diante da lareira com um estranho borrão preto entre eles. Olhei de perto. Aquilo não era sombra nem falha da câmera. Era algo, ou alguém, que não deveria estar ali. Deixei a foto cair, e nesse exato momento ouvi um som agudo vindo da cozinha. Um tilintar. Como se um copo tivesse sido empurrado e rolado pela pia. Caminhei até lá com passos lentos e, ao cruzar o batente da porta, vi uma cena absurda. Todos os armários estavam entreabertos e os objetos de dentro, talheres, pratos, latas, tremiam levemente, como se vibrassem, com uma energia invisível. No centro da cozinha, sobre a velha mesa, uma única colher girava sozinha, lentamente. Toquei-a, estava gelada como gelo seco, e ao tocá-la, os armários bateram todos ao mesmo tempo. Um estrondo violento, como um trovão dentro da casa. Caí para trás, batendo a cabeça na quina da geladeira, e o mundo girou por um instante. Quando abri os olhos, havia algo escrito na parede de azulejos acima da pia. Não estava lá antes. Disso eu tinha certeza. Agnes mentiu. Eles nunca saíram. A caligrafia era trêmula, feita com algum líquido escuro que escorria lentamente. Sangue seco? Tinta antiga? Não tive coragem de tocar. Saí da cozinha cambaleando, ainda atordoado, e me arrastei até o corredor que levava ao banheiro da casa. Precisava de água, precisava lavar o rosto, acordar daquele estado hipnótico. Mas ao abrir a porta, o banheiro estava exatamente como se alguém ainda o usasse. Toalhas penduradas, escova de dentes úmida, um vidro de colônia destampado sobre a pia. O espelho embaçado mostrava meu rosto pálido, olhos arregalados e uma figura atrás de mim, parada, imóvel, indistinta. Virei com o coração na garganta, mas não havia ninguém. O vapor no espelho desapareceu de repente, como se sugado por uma respiração oposta, e eu me vi sozinho outra vez. Mas já não me sentia só. Comecei a notar que em cada ambiente da casa havia objetos levemente deslocados desde a última vez que passara por eles. A cadeira de balanço da varanda agora estava virada para a porta. A porta do porão, antes trancada, estava entreaberta. E as pegadas infantis, que antes iam apenas até a escada, agora estavam espalhadas por toda a casa, como se alguém ou algo tivesse corrido em círculos enquanto eu subia ao sótão. Voltei para a sala principal e fui até o velho armário, onde guardavam objetos de decoração. Lá dentro, encontrei uma caixa de madeira entalhada com símbolos que nunca havia visto antes. Algo entre runas e letras cursivas. Abri com cautela.
Dentro havia apenas uma vela apagada, um pedaço de fita preta e uma chave pequena, dourada, com dentes retorcidos. Ao tocar na chave, senti uma pontada no peito. Uma lembrança? Não. Era como se algo me fosse imposto. Um pensamento, uma imagem, um comando. E junto com isso, uma certeza inquietante. Aquela chave abria a porta do quarto trancado no final do corredor. O único que eu ainda não havia ousado explorar. E agora, como se guiado por uma força que não era minha, eu sabia que estava na hora de abri-la. Com a pequena chave dourada ainda úmida em minha mão, caminhei pelo corredor da mansão como se o chão tentasse me repelir a cada passo. Como se a madeira sob meus pés soubesse o que me aguardava, além daquela porta esquecida, trancada há décadas, talvez por um motivo que nenhum ser humano são ousaria contestar. Mas eu já não estava guiado apenas pela razão. Havia algo naquela casa que me atraía com a força de um redemoinho, uma mistura de medo e fascínio, como se eu estivesse seguindo os próprios passos de quem desapareceu ali antes de mim. Quando parei diante da porta no final do corredor, percebi que ela não era como as outras. Não havia batente visível, nem fechadura comum, apenas uma ranhura circular no centro, como se a fechadura tivesse sido selada, mas de maneira antiga, artesanal. Encaixei a chave e, para minha surpresa, ela girou com facilidade. Um clique metálico reverberou pelas paredes como um eco distante. Abri devagar. O cheiro foi o primeiro impacto. Não era mofo, nem madeira podre. Era algo mais denso, semelhante a carne velha ou couro molhado, e me forçou a respirar pela boca. O cômodo era pequeno, quadrado, sem janelas. As paredes estavam cobertas de papel escuro, quase preto, repleto de símbolos riscados com giz vermelho. No centro do quarto havia um círculo desenhado no chão, feito de sal ressecado e ossos pequenos, talvez de animais, talvez não. Dentro do círculo, uma cadeira. E sobre ela, uma fita cassete com uma etiqueta, Agnes 110882. Ao lado, um gravador portátil. Meus dedos hesitaram, mas mais uma vez, algo maior que minha vontade me impulsionava. Coloquei a fita, apertei play e a voz que saiu do gravador era fraca, rouca, como se a garganta de quem falava estivesse arranhada por dentro. Eles vêm à noite, com as mãos vazias e os olhos costurados. Não têm voz, mas sabem nossos nomes. Primeiro levaram os pássaros, depois o cachorro. Quando Marshall tentou ir embora, apagaram a estrada. As crianças não são mais as mesmas. Elas cantam mesmo dormindo. A fita fez um ruído seco e parou. Eu fiquei ali, paralisado, tentando entender o que havia ouvido, e então percebi. Alguém havia escrito algo nas paredes daquele quarto, mas só era visível sob a luz fraca que vinha do corredor. Aproximei-me e li aos poucos. Quem entra, neste cômodo não sairá igual. A casa vê, a casa escolhe, a casa guarda. Meu coração disparou. Dei um passo para trás e, quando o fiz, senti o ar mudar. A porta do quarto se fechou sozinha com um estalo alto e fiquei preso ali, no escuro. A luz do corredor se apagou. Tentei abrir a porta, forcei a maçaneta, gritei, mas nada se movia. Foi então que o gravador ligou novamente, sozinho. A fita rebobinou e uma nova voz começou a tocar. Desta vez era a de uma criança. Um canto baixo, repetitivo, em uma língua que não conhecia. As luzes no teto começaram a piscar freneticamente e as palavras nas paredes pareceram brilhar em vermelho vivo. Eu já não respirava direito. O ar rarefeito, o suor gelado, a sensação de ser observado de todos os cantos ao mesmo tempo. Foi quando a parede oposta começou a escorrer um líquido escuro, espesso, como tinta ou sangue antigo. O círculo no chão começou a se dissolver lentamente, como se algo de dentro estivesse tentando sair. E então ouvi a mesma voz infantil que sussurrara no sótão. Mas agora ela estava bem atrás de mim. Você abriu o quarto errado.
Girei para trás num impulso e, por uma fração de segundo, vi olhos brancos me encarando no escuro. Quando a porta finalmente se abriu sozinha, como se expelisse o que havia sido despertado, saí correndo, tropeçando pelo corredor sem olhar para trás. Desci as escadas com a alma aos gritos e só parei quando estive de volta na varanda, ofegante, com o céu da noite já encoberto por nuvens que pareciam pesar sobre o mundo. A casa estava diferente, mais escura, mais viva, mais ciente de mim. E foi naquele momento, enquanto tentava recuperar o fôlego, que vi pela primeira vez algo se mover pelas janelas do andar superior. Não era reflexo, não era alucinação, era real e estava só começando. O que se moveu por trás da janela do segundo andar não foi um vulto qualquer, tampouco uma sombra projetada pela luz da lua ou um reflexo da minha paranoia. Era uma figura sólida, de estatura baixa, pele acinzentada e olhos esbranquiçados, como se apagados, e ela me observava com uma fixidez que fez meus joelhos cederem. Me arrastei de volta até o corrimão da varanda, tentando entender se aquilo havia mesmo acontecido ou se minha mente começava a ruir sob o peso da mansão e de tudo que ela continha. Mas bastou um segundo olhar para perceber que a figura já não estava mais ali, como se jamais tivesse existido ou como se tivesse apenas se ocultado, aguardando o próximo momento. O vento soprou forte pela primeira vez desde minha chegada, e com ele um lamento baixo pareceu ecoar pelas árvores ao redor da propriedade. Não era um som comum da natureza, mas algo arrastado, quase humano, como um sussurro coletivo de vozes antigas. Quando olhei para a estrada por onde viera, percebi algo terrível. Ela havia desaparecido. A vegetação a engolira completamente, como se a própria floresta houvesse se fechado sobre si, impedindo qualquer fuga. Aquilo que Agnes escrevera, de que eles apagaram a estrada, não era metáfora, era aviso, e tarde demais para mim. Entrei novamente na casa, empurrado pela falta de opção, e um frio cortante me atravessou assim que cruzei a porta. Os retratos nas paredes haviam mudado. Rostos que antes sorriam, agora estavam cobertos de véus escuros ou tinham os olhos riscados, todos voltados diretamente para onde eu estava. Havia algo se transformando naquela casa. Algo se reconfigurava a cada nova revelação. Eu era um intruso, sim, mas aos poucos me tornava parte do jogo, ou pior, da oferta. Caminhei lentamente em direção à sala de jantar e parei subitamente quando notei que a mesa agora estava posta com 5 lugares, não 4 como antes. E o quinto prato à cabeceira tinha meu nome escrito em um pequeno cartão em letras cursivas. Havia comida sobre os pratos, comida quente, com vapor subindo. As cadeiras rangiam sozinhas, se mexendo imperceptivelmente. E ao lado do prato, com meu nome, havia um envelope branco. Abri. Dentro, apenas uma frase. Sente-se. Eles também jantaram. Não sei porquê, talvez movido pelo terror paralisante, talvez por uma submissão inconsciente à casa, mas me sentei. O prato diante de mim tinha um tipo de carne desconhecida, rígida, escura, com um cheiro agridoce que revirou meu estômago. Antes que pudesse afastar o prato, a luz da sala piscou 3 vezes. No silêncio que se seguiu, ouvi as 4 cadeiras restantes rangendo, lentamente. Quando ergui o olhar, não havia ninguém nelas, mas os copos estavam meio vazios, e os talheres em posições diferentes, como se alguém tivesse acabado de comer. Levantei-me bruscamente, empurrando a cadeira para trás, e corri para fora da sala. A casa parecia se estreitar atrás de mim, os cômodos ficando menores, os corredores mais escuros, como se a mansão estivesse respirando e se contraindo, me guiando para algum destino específico. Passei pela biblioteca, que até então eu não havia notado, e a porta se abriu sozinha, rangendo como se não fosse usada há anos.
Lá dentro, o chão era de pedra, diferente do resto da casa, e uma lareira apagada dominava a parede oposta. Sobre a mesa no centro da sala, havia um diário espesso, de capa de couro vermelho escuro, sem nome. Ao abrir, reconheci imediatamente a caligrafia. Era de Agnes, mas estas não eram anotações médicas ou desabafos. Eram rituais, invocações, mapas desenhados à mão da própria casa, com marcações em locais específicos. O quarto trancado, o sótão, o porão, a escada da Torre Leste. Um dos rituais estava circulado em vermelho com uma nota ao lado. Última tentativa, 12 de agosto de 1982. A descrição era clara. 3 velas pretas, fita negra, terra do cemitério, sangue de herdeiro. O ritual exigia alguém da linhagem, alguém que ainda não sabia que pertencia à casa. Minha visão escureceu por um instante. Um zumbido preencheu meus ouvidos. As palavras da advogada ecoaram novamente. O Senhor é o último herdeiro vivo. Aquilo tudo não era um erro jurídico, nem um gesto de caridade ancestral. Era uma convocação. Eu não herdara a mansão, eu fora entregue a ela. Fechei o diário de Agnes com as mãos trêmulas, o couro áspero vibrando sob meus dedos como se estivesse vivo, pulsando com o peso de décadas de segredos jamais enterrados, e me afastei da mesa com a certeza crescente de que minha presença ali não era coincidência, não era acaso. Eu fora atraído como isca, como parte de um ciclo sombrio que exigia continuidade. E agora sabia que o papel que me cabia naquela casa era muito mais antigo do que meu próprio nascimento. Cada sussurro, cada sombra, cada objeto deixado no lugar exato em que deveria estar, fazia parte de uma encenação macabra, repetida por gerações. E a mansão era o palco, a testemunha e o executor. Saí da biblioteca em um estado febril, tropeçando pelos corredores como um condenado que compreende a sentença segundos antes da execução. As paredes pareciam mais próximas, mais escuras, e o chão rangia não apenas sob meus pés, mas também à frente e atrás de mim, como se algo ou alguém me acompanhasse invisível e incansável. A mansão havia se tornado um labirinto orgânico. Tentei alcançar a porta da frente, mas o hall estava coberto por uma neblina espessa, quase sólida, e o batente havia desaparecido, como se nunca houvesse existido. Subi as escadas novamente, movido por um impulso irracional de encontrar algo que pudesse explicar, combater ou desfazer o que estava acontecendo. No segundo andar, notei que uma nova porta havia surgido entre os quartos, uma que eu não havia visto antes, ou que, talvez, só agora estivesse permitida. A maçaneta era de bronze polido, fria como gelo, e o número entalhado em sua superfície era 12, a data do último ritual. Abri com cuidado e me deparei com o quarto mais intacto de toda a casa. Cortinas limpas, cama arrumada, perfume leve, no ar. No criado mudo, uma foto emoldurada mostrava uma mulher jovem segurando uma criança nos braços. Era Agnes, muito antes da decadência. E a criança, de olhos fundos e expressão quase apática, tinha algo de familiar. Abaixo da moldura, um nome, Marshall Ian Sutherland, 1952. Senti um arrepio subir pela espinha. Aquele nome constava nos documentos da herança, e Ian era meu segundo nome. Minha mãe nunca soube explicar por que havia me dado. Comecei a entender que a conexão com aquela família era mais profunda, talvez através de laços que haviam sido deliberadamente apagados da história. Peguei a moldura, mas assim que toquei o vidro, a janela do quarto se abriu com violência e as cortinas esvoaçaram como asas desesperadas. Um estrondo ecoou da parte de baixo da casa e as luzes, mesmo aquelas que eu sabia estarem desligadas, acenderam em sequência até o sótão. A casa estava me guiando.
Novamente, subi as escadas com o corpo pesado, como se cada passo aumentasse em gravidade. E quando cheguei à entrada do sótão, a porta já estava aberta. Lá dentro, algo novo havia sido preparado. O círculo de sal estava refeito, agora com sangue escuro desenhando linhas entre os ossos, e ao centro havia um espelho grande de moldura dourada coberto por um pano preto. Ao lado, uma cadeira, e sobre ela, o medalhão que havia desaparecido da minha mão. Sentei sem saber porquê, como se tudo tivesse sido escrito muito antes de mim. Tirei o pano, e o que vi no espelho não era meu reflexo. Era uma criança, olhos brancos, rosto sem expressão. Era o menino das fotos. Ele estava ali, dentro do espelho, e atrás dele, sombras enormes se moviam, costuradas por uma névoa negra. O garoto ergueu a mão lentamente e tocou o vidro. Do outro lado, meu rosto empalideceu, não conseguia mais me mover. E então, pela primeira vez, ouvi a casa falar com minha voz. Você não herdou esta casa, você sempre pertenceu a ela. A imagem no espelho começou a se distorcer, como se alguém a rasgasse por dentro. Do outro lado, eu gritava, batia no vidro, mas aqui fora, no sótão, eu permanecia imóvel, assistindo à troca, à substituição, ao selamento. Quando o espelho se partiu com um estalo seco, o menino havia sumido. E eu ainda não sabia quem exatamente havia ficado no meu lugar. A moldura do espelho estilhaçado escorria um líquido negro, espesso como óleo queimado, pingando lentamente sobre o círculo de sal e sangue no chão, que começava a se desmanchar como se algo tivesse sido libertado ou consumado ali, diante de mim. Mas mesmo assim, eu continuava sentado como se estivesse fora do meu próprio corpo, incapaz de compreender se ainda era eu quem respirava naquela cadeira ou se parte de mim havia sido deixada atrás do espelho, presa com o garoto, de olhos vazios, como um reflexo trancado em outra dimensão da casa. O ar no sótão estava irrespirável, denso como fumaça, e as paredes pareciam respirar. Contraíam-se, expandiam-se, num ritmo quase cardíaco, como se o cômodo inteiro tivesse vida própria, como se eu estivesse sentado no interior de um organismo que lentamente me absorvia. Me levantei com esforço, as pernas bambas, os olhos ardidamente secos, e desci as escadas cambaleando, com a sensação de que a gravidade da casa havia mudado, como se cada andar fosse mais pesado, mais difícil de atravessar. Quando cheguei ao segundo piso, percebi que os retratos nas paredes tinham sido alterados outra vez. Agora, os rostos estavam ausentes. Em vez de olhos riscados ou véus sombrios, havia apenas molduras com fundos negros vazios, como janelas para um breu absoluto. E entre elas, um novo retrato. Minha própria face, em preto e branco, rígida, com os olhos costurados com linhas grossas, como em bonecas antigas. Era impossível. Era agora. Ao tentar arrancar a moldura da parede, senti uma dor aguda no ombro, como uma agulha atravessando músculo e osso, e ao tocar a pele, senti algo sob ela, como se houvesse algo implantado, algo pulsante. Corri para o banheiro, forcei o espelho da parede e, ao levantar a camisa, vi uma linha vermelha surgindo do centro do peito até o ombro como um ponto cirúrgico. Eu estava sendo marcado, modificado, consumido por dentro. Desci as escadas com o coração disparado, tropeçando nos degraus, e ao alcançar o hall de entrada, percebi uma nova anomalia. A porta que levava à torre lateral da mansão, aquela que estava selada com tábuas pregadas desde minha chegada, agora estava aberta, como se me esperasse. O interior era escuro e uma escada em espiral de ferro descia em vez de subir. Uma torre subterrânea. Peguei uma das lanternas a óleo da estante da sala e acendi a chama. A descida foi longa. Inacreditavelmente longa. As paredes eram de pedra úmida cobertas de raízes e o ar ficava cada vez mais frio. Após dezenas de degraus, cheguei a uma cripta subterrânea.
No centro dela, 7 caixões de madeira estavam alinhados em semicírculo. Em cada um deles, uma placa com um nome: Agnes, Marshall, Judith, Ethan, Ruth, Thomas e o último nome, coberto por um pano. Quando me aproximei para remover o tecido, ouvi um estalo atrás de mim. Girei a lanterna. Nenhum movimento. Apenas o som de goteiras e o leve estalar da madeira velha. Retornei o olhar à placa coberta. Levantei o pano. Estava em branco, mas ao tocá-la, letras começaram a surgir lentamente, como gravadas por uma mão invisível, linha por linha. Ian M. Sutterling. Meu nome, minha data de nascimento e nenhuma data de morte. Girei para correr, mas atrás de mim, as tampas dos caixões começaram a ranger. Lentas, uma a uma. O cheiro que emergiu foi insuportável e da escuridão, mãos surgiram, pálidas, magras, como de bonecos dissecados tentando sair. Subi as escadas correndo, com o som dos rangidos atrás de mim. Mas a escada parecia mais longa agora, como se não tivesse fim, e a cada lance de degraus, os gemidos e arranhões se aproximavam, como se as figuras abaixo não precisassem de olhos para me encontrar. Quando finalmente emergi no salão da casa, a luz da lanterna se apagou. Estava de volta ao centro da mansão. E ela, agora, estava inteira, como nova. As paredes limpas, o teto reconstruído, os móveis polidos. Mas não havia saída. As janelas estavam seladas, as portas haviam desaparecido, e os retratos, todos eles, agora me encaravam com olhos abertos, e em todos era eu, sozinho, sentado na cadeira do sótão. A mansão havia se reconfigurado diante de mim, como se tivesse desfeito seu disfarce de ruína e agora revelasse seu verdadeiro estado. Não era uma casa em decadência, mas um organismo vivo, ciente, que moldava sua aparência de acordo com a consciência daqueles que nela entravam. E agora que eu sabia demais, ela havia se fechado como uma armadilha perfeita, restaurando sua aparência imaculada, não como alívio, mas como um último estágio antes da assimilação total, como um túmulo que se enfeita antes de engolir o morto. Tentei correr pelos corredores polidos, mas tudo o que encontrava eram espelhos. Espelhos por toda parte, emoldurados em ouro, exibindo reflexos de mim mesmo em versões estáticas, em ângulos onde eu não deveria estar. Rostos que piscavam, quando os meus não se mexiam, olhos que se mexiam quando os meus estavam fixos, como se cada espelho guardasse uma versão minha aprisionada, fragmentada, esperando a troca final. Voltei à sala principal e agora, ao centro, havia um piano negro reluzente que jamais estivera ali antes, e sobre ele uma partitura aberta com a mesma caligrafia das cartas de Agnes. Quando me aproximei, a tampa se abriu sozinha, revelando teclas impecáveis. Sentei-me como se meu corpo já soubesse a posição, e minhas mãos se moveram por vontade própria, tocando uma melodia que nunca aprendi, mas que sentia pulsar dentro de mim como se estivesse gravada no meu sangue. À medida que as notas ecoavam, a casa respondia. O chão vibrava levemente, as luzes piscavam no mesmo ritmo e uma voz começou a emergir da parede atrás do piano, como se fosse cantada por dezenas de bocas escondidas entre os tijolos. A melodia falava de um ciclo, de uma família que não morria, mas era reciclada, de uma casa que não podia ser destruída, pois não existia no mundo comum. Era um fragmento, um lugar entre realidades, e eu, um elo perdido que finalmente havia voltado. As últimas notas foram seguidas por um silêncio absoluto, e então, do alto da escadaria, surgiu ela, Agnes, ou aquilo que restara dela. Sua silhueta era a mesma das fotos, mas o rosto era uma máscara disforme de tempo. Olhos vazios como espelhos negros, cabelos flutuando levemente como se estivessem submersos. Ela não caminhava. Deslizava, e em suas mãos trazia algo, um espelho,
pequeno, oval, de prata antiga. Parou diante de mim e estendeu o objeto. Vi meu rosto no reflexo, mas não era o meu agora. Era o rosto do garoto, Ian, o menino das fotos. Aquele que foi deixado, aquele que cresceu na casa sem nunca sair. A verdade me atingiu como um raio. Eu não fui atraído para a casa. Eu havia nascido nela. Eu havia morado ali. Eu era o próprio herdeiro esquecido, aquele que Agnes escondera, talvez como tentativa de impedir o ciclo. Mas ao sair eu havia esquecido. E agora a casa me trazia de volta. Gritei, mas o som não saiu. Meus pés se firmaram no chão. Meus braços pararam de responder. Meu reflexo no espelho sorriu, mas eu não. Agnes recuou, levando o espelho com ela, e cada passo que dava apagava uma parte da casa ao redor. O teto sumia, as paredes se dissolviam e eu ficava suspenso em um espaço de breu absoluto, como se estivesse dentro de um sonho que se desfazia ou de uma memória sendo apagada para sempre. Vi ao longe os retratos se acendendo, um a um, com luzes tênues, revelando novos rostos. Novos nomes, pessoas que ainda viriam, pessoas que herdariam, pessoas que, como eu, seriam chamadas de volta. Um a um, os quadros preenchiam o corredor invisível, como túmulos em pé. E no final da galeria, um último retrato vazio, ainda em branco, esperando. Meus olhos se voltaram para ele, e vi a silhueta começar a se formar. Ainda não era meu rosto, mas seria. Eu já não sabia mais quanto tempo havia passado desde que entrei naquela casa. Se eram horas, dias ou semanas, porque o tempo dentro da mansão do Sutherland não obedecia às regras do mundo exterior. Ele dobrava, parava, recomeçava, como um relógio partido, tentando marcar um ciclo esquecido. E agora, com minha consciência despedaçada entre memórias distorcidas e sensações sobrepostas, tudo o que me restava era tentar entender o que ainda era meu e o que a casa já havia tomado para si. As paredes que antes pareciam sólidas estavam agora desmaterializadas, como véus de sombra entre realidades, e eu flutuava por elas sem peso, sem corpo, sem voz, como um pensamento perdido em um labirinto que sempre existiu para devorar herdeiros. Não herdar bens, mas fardos. Vi flashes da minha infância, fragmentos que antes pareciam sonhos. Uma escada de madeira, o ranger de um assoalho, um vulto parado ao pé da minha cama, vozes cantando atrás das paredes. Minha mente havia escondido tudo, enterrado fundo, e minha vida fora uma mentira construída fora dos portões da mansão, uma fuga inconsciente de um destino que sempre esteve me esperando. Em algum momento, despertei em um quarto que não reconhecia, mas que estranhamente me acolhia. O teto era de madeira clara, as paredes forradas por livros antigos, e sobre a mesa de cabeceira o mesmo diário de Agnes, agora com páginas novas, todas escritas em minha caligrafia. Abri uma delas e li. Ele aceitou. A casa agora repousa. Olhei para minhas mãos. Estavam envelhecidas, como se décadas houvessem passado num piscar de olhos. No espelho oval à frente, vi um homem que não reconhecia, ou talvez reconhecesse de alguma lembrança distante, me observando com olhos resignados. Ao descer as escadas da casa, tudo estava diferente. O papel de parede era limpo, o ar era leve e uma música suave tocava em algum lugar, como se eu fosse agora parte da mobília, da estrutura, do ciclo. No salão, uma nova carta me esperava, colocada sobre a mesma mesa onde antes estivera meu nome durante o jantar amaldiçoado. Ela dizia apenas: "O próximo virá em breve. Cuide para que ele se lembre menos do que você." E abaixo da assinatura: "Ah." Era minha vez de cuidar da casa. A casa sempre precisou de um guardião, de um último Sutherland desperto. Caminhei até a porta principal e a abri. O sol brilhava lá fora. Pássaros cantavam. A estrada estava limpa. Um carro vinha ao longe.
Devagar, um jovem descia, olhando para o portão de ferro com os olhos que eu um dia tive, carregando nas mãos um envelope e nos olhos perguntas. Sorri. A casa havia escolhido. Fechei a porta suavemente atrás de mim e pela primeira vez senti que ela respirava comigo, porque agora ela era minha e eu era dela.